Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo. Hoje é dia 10 de julho de 2021. Se você é novo aqui, muito prazer. Meu nome é Raíssa Lefol e esta é uma série que se chama Costure Comigo. E hoje a gente vai fazer a nossa segunda aula gratuita aqui no Instagram. E a nossa peça de hoje é esse estojinho aqui, ó. Vou tirar aqui. Aí. É esse estojinho. Tem a altura de 8 centímetros. Ele é bem espaçoso. É um ótimo estojo para uso do dia a dia. Oi, Vise. A gente está usando aqui os mesmos materiais da aula passada. Então, eu escolhi essa peça pra gente poder aproveitar, né? Quem comprou os materiais para usar na aula passada, consegue aproveitar para fazer essa peça. E também é possível fazer ela no sintético, tá? Esse aqui eu falo como uma Necessaire Box P. Também eu faço muito AG e a gente pode aprender aqui também, tá? Se vocês quiserem, eu posso ensinar aqui. Até uma opção ótima pro Dia dos Pais, né? Então, eu não sei quem que vai costurar comigo hoje, mas de qualquer forma essa aula vai ficar gravada, tá bom? Vou deixar no IGTV. A última aula eu não consegui baixar, mas já estou programando para baixar ela para mandar pro YouTube, tá bom? Então a gente vai usar, eu deixei a listinha de materiais no feed. E quem tá entrando me fala se tá bom, por favor, dá pra me ouvir certinho, se tá tudo bem. Eu não consigo ler e acompanhar aqui muito, mas quero saber se o som tá bom, por favor. E se alguém for costurar comigo, aí vocês me avisem aqui nos comentários, que aí eu vou mais devagarzinho, tá bom? Pra vocês conseguirem acompanhar junto. Mas se não, é o que eu sempre falo. Tudo certinho? Muito obrigada. É o que eu sempre falo, mesmo que a gente não faça, né, a peça ou o produto que... Obrigada. Ou o produto que vai ser ensinado, é sempre bom a gente pegar alguma dica, algum pulo do gato que faça diferença. Esses dias mesmo eu aprendi a fazer em uma live, assim, sem participar, só assistindo. Eu aprendi a fazer um detalhezinho no zíper que eu não fazia antes e eu gostei muito, que inclusive a gente usou na peça da aula passada também. Então é isso, vou começar já. Os materiais, né, que eu deixei ali no feed. A gente vai usar tecidinho de fora. Aqui eu tô usando a minha estampinha digital que eu mostrei ontem pra vocês. Tô usando manta R2, tá? Vou fazer aquela costurinha de segurança que a gente fez na primeira peça. Se você não tava aqui, essa primeira peça está salva no IGTV, tá bom? Oi, Didi! E a gente vai passar então primeiro a costurinha de segurança. Vou usar o nylon dublado de forro, mas você pode usar um tricoline, não tem problema nenhum. E a gente vai usar a nossa caixinha de leite aqui também, aquele mesmo profundidade, né? Só que nessa Necessaire, a diferença, ó, a gente fez uma caixinha de leite para dar profundidade na peça, certo? Nesse caso aqui, a nossa caixinha de leite vai ser para dar altura. E por isso que eu falei, né? Quando eu aprendi, eu comecei a usar para tudo. Então, a gente vai usar, é a mesma caixinha de leite, só que com finalidade diferente. Em uma peça ela foi para profundidade e na outra ela vai ser para altura. Por isso que esses macetes, assim, que às vezes a gente não imagina como é feito, eles, né, são um sucesso em outras peças que a gente pode sempre adaptar em outras peças. Eu vou colocar a peça aqui atrás. Hoje não coloquei ali penduradinha, porque eu só tenho uma. Então ela vai ficar aqui atrás. Aí, já apareceu. Então, primeiro, caso alguém entre que vá costurar junto comigo, me avise, tá bom? Primeiro a gente vai passar a costurinha de segurança, então. Eu tô usando a agulha 12.
vou abaixar vocês. Estou usando a agulha 12, linha de poliéster, tá? Linha normal de máquina. E vou colocar aqui no ponto 4, que é só uma costurinha de segurança. Costurinha de segurança não pega nem a margem do pezinho, tá? No calcador. Ela é bem na beiradinha, dá pra ver? Aí levanta o calcador, vira a peça, continua essa costurinha de segurança. Não tem problema se ficar torto, essa não é uma costurinha aparente. Só lembra de quando chegar aqui na beirada, ó, levantar o calcador e virar. Nem precisa de retrocesso, era retrocesso só aqui no final, tá bom? Uma diferença da outra peça que a gente fez, não sei se vocês vão lembrar, mas a outra peça que é necessaire, ela tem a costura embutida. Ela não tem nenhuma costura de viés, né? Então, eu vou abrir ela aqui pra vocês verem. Eu vou tirar aqui, ó. Essa é a costura embutida, ó. Tá vendo? Então, ela não tem viés, diferentemente desse estojinho, tá? A gente vai colocar um viezinho de acabamento nele, mas só por dentro também. Aí, eu coloquei na lista de materiais 40 centímetros de viés. Eu vou usar o viés de Boneon, depois eu mostro aqui pra vocês, mas vocês podem fazer de tecido também, se não tiver viés pronto, tá bom? E aí, tá. Então, eu já passei aqui nossa costurinha de segurança, tá bom? Essa minha peça é o mesmo caso da outra. Essa aqui não tem orientação. Caso o tecido que você esteja fazendo, ele tenha orientação, né? O desenho é só pra baixo, o que vocês vão fazer? Quem estiver usando, olha aí, vê que se a sua peça, o desenho é só pra baixo. Eu não tenho nenhuma aqui que seja, mas se é só pra baixo, o que vocês vão fazer? É 30 por 30. Aí você vai cortar 31 por 30, cortar no meio, tá? E aí você desvira a peça, né? Aí vai ficar um de frente pro outro. Você vai costura assim, aí vai ficar como se, vamos supor, se fosse aquelas coroinhas, né? Coroinhas para um lado e coroinhas pro outro. Aí quando você desvirar, elas vão estar do lado certo, combinado? Então não esquece de reparar isso, porque senão na hora que a gente desvirar a nossa peça, vai estar de ponta cabeça, tá? Então vamos lá. 30 por 30, não precisa escolher um lado, mas como a minha... Esqueci o nome dessa bonequinha, gente. É a dos 7 anões. A minha tá assim, a minha Branca de Neve tá assim, eu vou colocar o meu zíper aqui, tá bom? Então, o meu zíper. Esse zíper é ideal que seja, sim, o de metro, porque a gente vai precisar... Oi, Pati! Seja bem-vinda! A gente vai precisar desmontar ele, tá? Então, essa peça tem que usar o zíper de metro. Eu coloquei 35 centímetros. E aí, pra não ter erro, então, ó, esse é o meu zíper do lado certo. Aqui ele tem um dentinho e aqui tem a bundinha dele. A gente vai deixar o dentinho pra dentro da nossa peça. Então, pra não ter erro, tá? A gente vai colocar a frente do zíper com frente do tecido e o dentinho sempre pra baixo, ó. Ele vai ficar assim, tá? Essa é a frente do tecido, então ele vai ficar de costas pra gente. Deixa sobrando um pedacinho, tá bom? E a gente começa a costura aqui. Então, a bundinha do zíper com a bundinha do tecido, certo? Porque senão na hora de costurar, o calcador vai passar por cima dos dentinhos. Aí você consegue saber que tá errado. Então, a gente costura aqui. Vou achar vocês, ó. Deixa sobrando. Aqui não tem regra não, tá? Mas pode deixar um dedo, um dedinho e meio. Pra quem não tem muita prática e quiser começar aqui na frente, pode começar, dar um pontinho e volta com retrocesso, tá? Quem for começar logo do começo também, só não esquece de dar o retrocesso. E a gente vai costurar. Essa costura, vocês estão vendo que o zíper tá rentezinho ao calcador, porque essa não é uma costura de segurança, tá? Essa a gente tá fazendo o pezinho da máquina. E aí, ela vai tampar a nossa costura de segurança.
Esse é o zíper médio, número 5. Então, a gente costurou desse lado aqui, aí você vai virar a peça, do lado oposto você vai costurar o outro zíper. Vocês vão ver que essa peça é rapidinha de fazer. Como ela não tem costura embutida, a gente não vai desvirar ela. Tem a forma de fazer, tá? Com a costura embutida, mas particularmente para esse modelo de necessaire eu não gosto. Porque eu acho que o forro fica sobrando demais lá dentro. Então, quando a gente vai usar ela na função de necessaire box, assim, aí ela fica sobrando muito. Então, até agora, o que a gente fez? Seja bem-vindo, quem tá chegando aqui agora. Ó, a gente costurou uma bandinha do nosso zíper e uma bandinha do nosso zíper, certo? Sempre lembrando que é frente do zíper com frente do tecido e os dentinhos pro lado de dentro, tá? Agora, a gente vai pegar o nosso forro. Eu tô usando aqui o nylon dublado, por costume, né? Porque eu já... Sil, não. Esse é o calcador que vem na máquina mesmo, tá? Não uso calcador de zíper. Nessas peças, principalmente, não precisa. Uso só quando é pra bolsa. Aí, que bolsa que tem vivo, eu já aproveito e uso o mesmo calcador de vivo pra colocar zíper. Mas aqui não, pode usar esse mesmo que vem na sua máquina, tá? A minha é de 1/4, né? Por ser industrial, mas é o mesmo que vem na máquina doméstica normalzinho. Eu tenho como se fosse esse, ó. Esse aqui é o de matelaçado, ó. É o normalzinho, tá bom? O bom é que ele fica de medida pra tudo, Sil. Então, todas as suas costuras vão ter a mesma medida. Aí, agora, então, a gente vai colocar a frente do forro com a frente do tecido, combinado? Deixa eu virar um pouquinho pra cá, ó. Se você estiver usando tricoline, aí você coloca a frente do tricoline com a frente do seu tricoline. O meu tem essa espuminha aqui, ó, pra vocês conhecerem o dublado. Ele tem um nylon aqui na frente, amassadinho assim mesmo. E atrás, ele tem essa espuminha que parece a manta pato, tá? Então, a espuminha é o avesso do nosso forro. Aí, agora, então, frente do forro com a frente do nosso tricoline. Vocês podem clipar, tá? Não tem clipes? Pega lá na lavanderia o seu prendedor de roupa e se joga no prendedor de roupa mesmo. Esses últimos dias eu comprei um caminhão de clipes, porque eu cansei de roubar prendedor. Mas, gente, eu usava prendedor há muito tempo. Lá na minha mãe, então... Oi, Lígia, tudo bem? Seja bem-vinda. Lá na minha mãe, não sei quem se lembra, mas eu trabalhava na lavanderia da casa da minha mãe, né? Eu vivia roubando todos os prendedores. Então, ó, eu clipei desse lado, pra ficar mais fácil. E agora a gente vai costurar o nosso forro junto com o zíper que já está costurado, tá bom? A gente vai fazer isso os dois lados. Se você não tem, eu falei, né, tem medo de às vezes comer um pouquinho aqui, né, dar uma enganchada na costura, começa mais pra frente, não tem menor problema. E dá um retrocesso e segue a vida. Quando é costura interna, é super tranquilo fazer isso. Só tem que tomar cuidado pra não fazer em costura externa, né, costura de acabamento, que aí não fica bonito. Então, passei a costurinha com o tamanho do pé do colocador. Aqui é a mesma coisa. E repara, ó, que o material não ultrapassa o calcador. Vocês nunca olhem onde a agulha bate. Olha onde seu calcador tá passando. Aí, assim, fica mais fácil da sua costura sair retinha. Mas, se essa é uma costura interna, ficou um pouquinho certinha, não se apega não, tá? Tá tudo certo. Então, ficou assim, ó. Certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai separar forro e manta
e o nosso forro aqui e desvirar. Eu vou colocar minha mão aqui e desvirar essa peça. Vai ficar tudo do lado certo agora. O que a gente vai fazer? Rebater, tá? Sempre que vocês usarem zíper em uma peça, seja qual zíper ele for, né? A Silvana perguntou sobre o calcador, né, de zíper. Eu não uso aqui, mas mesmo se eu estivesse usando ele, eu trocaria. Eu coloquei o zíper, eu trocaria e colocaria o calcador básico pra gente rebater, tá bom? A costura rebatida, ela tem que ficar bem bonitinha, então façam devagar, sem pressa. Se você preferir usar uma linha da cor do material, que você tá com um pouquinho assim de receio, né, de ficar torto, use uma linha bem próxima do seu material. Eu uso muito a branca aqui, ou bege, eu gosto de dar esse contraste, principalmente aqui gravando, né, fica mais fácil de vocês verem. Mas se você tiver com receio, na hora que você for comprar o tecido, já compra ali, pode ser um coninho pequeno, ou se você for usar bastante, compra um cone grande. Mas sempre assim, tentando fazer essa costurinha bem bonitinha, tá bom? Vou descer vocês de novo aqui. E reparem, ó, que o meu calcador, eu vou diminuir o meu ponto pro 3, tava no 4. Meu calcador, ele acompanha a bordinha do tecido aqui, dá pra ver? Ó. Eu não tô vendo onde a minha agulha tá batendo, eu tô vendo onde meu calcador tá passando. Então, ele vai passar nessa beiradinha aqui do tecido. Segura um pouquinho o zíper aqui, ó, tá? Aqui e vambora. Devagarzinho, não precisa fazer correndo. Se achar que tá rápido demais, faz mais devagarzinho, faz no manual da máquina. Costura aparente a gente tem que deixar o mais caprichado possível. Dá um retrocesso pequenininho, tá? Um retrocesso aqui não faz muito grande. E ela vai ficar assim, ó. Eu já vou cortando as linhas antes, por costume, tá? Mas se você gostar de cortar a linha no final, não tem problema não, é só costume. Olha como fica bonitinho. Tá vendo? Aí a gente vai fazer o mesmo nesse. Por que que a gente tem que rebater essa costura? Pro nosso, a hora que a gente colocar o nosso cursor, pra ele não agarrar aqui no forro, tá vendo? Já perceberam quando a gente compra uma bolsa, às vezes o forro fica agarrando? Compra bolsa em qualquer loja que seja, né? Não compro de uma artesã, vocês comprarem aqui, com certeza o forro não vai agarrar, né? Mas vocês podem reparar, quando você compra uma nécessaire, uma bolsa, uma mochila, enfim, que o zíper fica agarrando no forro, muitas vezes é porque não foi rebatido o forro. Aí, por isso é a importância da gente sempre rebater esse forro, tá bom? Oi, Ivan. Vou abaixar aqui e vamos passar a nossa costurinha de acabamento. Ó, aqui eu só dou um pontinho de retrocesso. E venho devagarzinho de novo. Bem belezinha, sem pressa, tá? Gente, mesmo eu tendo, assim, experiência, né? Até hoje eu faço bem com calma as costuras de acabamento. Sem correria, que eu gosto que elas fiquem bem belezinhas. E é importante a máquina tá bem ajustada, né? Regulada, pro seu ponto ficar bem belezinho também. Então, tanto o ponto de dentro quanto o ponto de fora estão bonitinhos, que eu regulei meu ponto aqui certinho. Caso alguém tenha dúvida também sobre regulagem, já vou avisando aqui, né, que num futuro aí próximo eu vou chamar o Gui, meu amigo lá da Luflage, a gente já conversou, pra dar uma aula, né, pra fazer uma aula de tira dúvidas sobre máquinas e pontos e regulagem, calcadores. Então, quem tiver alguma dúvida, já fica aqui sempre, né, nessas lives
que a gente vai trazer isso pra vocês, tá bom? Às vezes é chatinho de regular, viu, gente? E assim, pra quem não sabe, cada hora que eu troco de material, eu tenho que regular a máquina de novo. Então, ela nunca fica regulada pra sempre. Às vezes na correria ele se costura muito correndo, né, assim, ou quebra a agulha, ou a linha... Oi, a biga! Ou a linha arrebenta por algum motivo, às vezes a linha tá arrebentando muito, às vezes sua agulha tá quebrando muito, é tudo a regulagem da máquina, tá bom? Máquina industrial a gente tem que regular o peso do calcador na peça, senão marca. Então, sempre tem esse trabalhinho aí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar nossa pecinha ao meio, tá? A gente vai juntar beiradinha com beiradinha aqui. Junta tudo. Forro, manta, ajeita bem belezinho. Ó, tá vendo? E a gente vai dar um piquezinho aqui. Não tem problema cortar a nossa costurinha de segurança, tá bom? Esse piquezinho é um orientador. Ó, um piquezinho. Mesma coisa do outro lado. Se você quiser já colocar um clipezinho aqui. E também, gente, eu estava pensando a gente fazer alguma peça pro Dia dos Pais. O que vocês acham? Eu posso pensar. E aí eu posso trazer essa no sintético, quem sabe, né? Todas as peças que eu trago aqui, né, que essa é a segunda, mas são possíveis de fazer tanto no sintético quanto nos tecidos, tá? É só muda a dublagem, né? O forro, isso que muda. Ó, mesma coisinha aqui. Se cortar a costurinha de segurança, sem problema. Só um piquezinho. Eu vou colocar um outro prendedor aqui, que agora a gente vai passar o nosso carrinho ou cursor de zíper, tá? Não peguei um, peraí. Ai, gente, eu não sei se vocês separaram. Um porta-latinha térmico, gente. Podemos, hein? Vou anotar. Ideia anotada, Bi. Depois você me cobra. Eu não coloquei a etiqueta agora no início, porque nessa peça eu coloco a etiqueta no final, tá bom? Mas também, gente, não tem ordem. Se você gostar de colocar no início, só centraliza e coloca, mas eu prefiro colocar no final. Aí, vamos colocar o cursor. Não sei quem já aprendeu, quem apanhou, depois vocês me contem como foi para colocar o cursor. Eu tô com uma linha aqui, vou cortar ela. Mas o cursor não tem segredo, a não ser ir fazendo, não tem segredo nenhum. Então, ó, um tá maior que o outro, pego o meu cursor, a parte da frente do cursor é a parte arredondada, a gente coloca no maior, encontra com o menorzinho, ó, sempre segura indicador e o polegar, indicador, polegar, e o dedo do meio empurra o carrinho, ó. Viu? É isso. Passa direto, igual foi da outra necessaire, e vamos de novo. Se ficar torto, tira e faz de novo, tá? O cursor não pode ficar torto dentro do zíper. Ó, empurrou. Tem que ficar bonitinho. O meu, inclusive, ficou torto. Aí, ao vivo é assim, né? Vamos colocar certinho. Quando fica torto, é fácil de perceber. Uma parte fica mais gordinha que a outra. Ó. Assim é o jeito certo, ó, tá vendo? Que os dois têm o mesmo espaço. Quando tá torto, um fica mais gordinho que o outro, assim. Se você passar torto, você olha isso, tá bom? A gente vai deixar o nosso cursor no meio. E agora, a gente vai desvirar essa peça. Se o seu zíper abrir aqui, não tem problema nenhum, tá bom?
pode acontecer. A minha tá bem gordinha, assim, ó, tá bem fofa por causa do meu forro. Se você estiver usando tricoline, ela vai ser mais fácil de desvirar. Como o meu eu tô usando esse nylon aqui, ó, o que a gente vai fazer? Minha mão tá aqui dentro, tá vendo, ó? Você vai virar e a gente vai desvirar essa peça inteirinha. Sem separar forro, vai ficar inteirinho desvirado. Pode fazer com cuidado, tá? Não precisa de correria, não. Ó. Desvirar aqui. Vou desvirar aqui. E temos uma peça do avesso. O seu forro vai estar do lado certo, tá? Você vai sentir, assim. Se estiver usando tricoline, a estampa vai estar pra fora. E é isso mesmo. E o restante tá aqui dentro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a construção do nosso estojo. Porque é importante a gente rebater. Se não tivesse rebatido, a hora que a gente puxasse aqui pra começar a fazer o estojo, ia ficar torto, tá? O que a gente vai fazer então? Dar uma ajeitadinha aqui com a mão. Ó, lembra do pique que a gente fez? Então, o nosso zíper, ó, a cremalheira do zíper, que são os dentinhos, ela vai encontrar com o piquezinho que a gente fez. Meu piquezinho tá aqui, dá pra ver? Ó. Então, a gente vai e coloca um piquezinho aqui, ó. E agora, a gente tem que ajeitar tudo aqui dentro. Isso aqui tem que estar tudo retinho, porque a gente vai passar uma costura aqui, tá? Então, força tudo aí pra ficar bem ajeitadinho. Que essa parte não pode ficar torta. Se precisar colocar clips, prendedor, pode colocar. Como a gente tá usando tecido, pode colocar também alfinete, tá? Só não, é que eu não tenho muito costume de usar alfinete, porque eu trabalho muito com sintético, então eu acabo esquecendo dele. Mas pode alfinetar também, porque é tecido, não tem problema não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui agora, do tamanho do pé do calcador, tá bom? Colocar no ponto 4. A gente passa uma costura. Confere, deixa eu baixar vocês, né? Confere se a cremalheira do zíper tá aqui certinha. E aqui eu dou uma puxada bem boa, que é pra ajeitar o materialzinho que tá aqui dentro. Ó. Vai ficar assim. Certo? Eu vou cortar esse excesso de zíper, tá aqui mais fácil. E por hora tá assim. Por isso que a gente vai usar o viés, tá? Eu falei, não, que se não tiver viés aí, não tem problema, pode fazer um viezinho com o seu tricoline mesmo. Aí agora a gente vai juntar cremalheira do zíper com o pique, olha como fica. Fica bem aqui no meio. Certinho? Puxa todo o material. Aqui embaixo, ó, tem que arrumar tudo. Fica bem certinho. Aqui no caso, o meu ficou faltando um pouquinho no forro. Então, eu vou passar sobrando mesmo, tá? Se isso acontecer aí, você passa o que tiver no forro, não se importa com o que tá sobrando. Aí vai sobrar tudo por igual. E olha aqui, o meio com meio. Esse é muito importante pra nossa peça, a hora que desvirá-la não ficar torta. Aí você corta o que sobrou.
Na hora de cortar o zíper aqui, ele é mais durinho. Pode ir devagar. Aí agora, temos o envelopinho, né? Só dos dois lados. O que a gente vai fazer é usar a nossa caixinha de leite a nosso favor. E a gente vai usar ela, então, para altura e não para profundidade. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Eu vou usar a minha régua para facilitar, mas da outra live eu usei a medida, né? Usando a fita métrica. Quem não tiver régua, usa a fita métrica que dá super certo. A gente vai fazer a mesma caixinha de leite da live passada, de 4 centímetros. O que acontece? Se eu faço uma caixinha de 4, eu tenho altura ou profundidade de 8, certo? Então, isso vai depender, não é uma regra usar uma caixinha de 4 centímetros, tá bom? Depende da peça que você quer fazer. Então, assim, se você quer uma necessaire com profundidade de 10, você vai usar uma caixinha de leite de 5. E assim vai, se você quer uma altura de 10, só que aí, neste caso aqui, a altura de 10 já não dá na medida. Então, você tem que fazer o corte já pensando com a altura e largura que você quer, tá bom? A gente vai marcar, então, 4 centímetros. Neste caso, na necessaire passada, a gente tinha uma costura, lembra? Essa aqui a gente não tem costura. Então, a gente vai fazer a nossa caixinha de leite, ó, a partir da costura que a gente fez aqui embaixo, tá? A minha linha tá em cima da linha da costura. E aqui a gente vai pegar a beirada do material. Então, a gente não vai pegar costura nenhuma aqui. Acho que dá pra ver, né? O meu risquinho tá aqui na beiradinha do meu material e em cima da minha costura. Eu vou riscar com rosa, fica mais fácil. Ó. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, eu venho e confirmo, ó, a minha caixinha sobrou 2,5 aqui. Então, você tem sempre que confirmar se as caixinhas estão ficando com o mesmo tamanho. Mesma coisa aqui. Vou pegar a reta da costura com a reta do material. Se ficar torto, você vai saber por aqui, ó. 2,5, 2,5. Mas a minha caixinha aqui, ó, tem 2,5 na linha. Então, ela tá torta. A gente vem e refaz um pouquinho. Isso, agora chegou certinho. E a mesma coisa, a gente vai fazer, então, nos 4 lados, 4 caixinhas de 4 centímetros. A partir da costura, fecha a caixinha, a partir da costura. Pode apertar mais um pouquinho, ó. Se você estiver usando a reguinha, você pode apertar bem ela, tá? Pra não ficar torta, igual a minha aqui. Isso. Aí, o que a gente vai fazer agora? Sem medo de ser feliz, tá bom? Essa parte, não tenha medo de estragar sua peça, essa parte tem que ser feita assim. Então, não tenha medo. A gente vai cortar as nossas caixinhas, tá? A gente vai cortar em cima da linha que a gente desenhou, exatamente. Nem a mais, nem a menos, só em cima. Pega a sua melhor tesoura e vem, ó. Eu paro aqui, aí eu subo ela e coloco a tesoura rentezinha aqui da outra linha. Ó, vou colocar aqui a linha. Quadradinho aqui e o nosso quadradinho aqui, certo? Então, a gente vai tirar nossas 4 caixinhas de leite. Dá medo, mas vai dar certo. Você fala, nossa, e se der errado? Mas não dá.
Essa peça também, ela é imprescindível que tenha manta, tá? Seja a manta R1 ou a R2. Levanta, põe a tesoura e corta, tá bom? Por isso que é importante que o nosso material daqui de dentro fique bem certinho. Na hora de cortar, aí ele não picota. Vai ficar assim, então, chega. Tiramos os quatro lados. Esse aqui você pode descartar, tá bom? Agora, a gente vai pegar o viés. Eu vou mostrar pra vocês o viés de Boneon que eu uso. Pra mim, né, que trabalho com uma produção maior, o viés de Boneon é o melhor, principalmente quando eu vou fechar bolsas. Antes eu fazia o próprio viés, eu fiz muitos anos, tá? O viés com o meu bagum, fiz muito, nossa, fiz, ó. Acho que eu comecei a usar o viés de Boneon ano passado. E tem um viés de gorgurão também, mas eu não uso de gorgurão pra bolsas, porque o de gorgurão ele é muito rígido. O Boneon ele tem uma leve elasticidade, bem leve assim, mas que te permite fazer curvas melhor, tá bom? E tem aquele viés também tradicional, que tem várias marcas, uma delas é da Cinderela, que ele já tem a cava também. Se você for usar um viés pronto, ele já tem a cavinha de dobrar. Então, nessa peça aqui, como ele não é um viés de acabamento externo, vocês podem usar a própria cavinha dele, encaixar e já costurar, tá? Não precisa usar a abinha, né? Costura uma aba, depois vira e costura de novo, porque esse é um viés interno só. Então, o que a gente vai fazer? Encaixar nessa partezinha do zíper, ó. Encaixa aqui e vamos passar uma costurinha. Ele vai ser desse tamaninho mesmo, tá bom? Se você estiver usando outro viés que não seja esse, né, igual o meu, não precisa fazer acabamento, porque ele vai vir outra costura por cima, então ele não precisa de acabamento. Quem tiver dificuldade com viés, indico que use a chavinha de fenda, a própria chavinha de fenda que vem na sua máquina. Que aí você consegue, ó, ir apoiando, tá vendo? Eu vou apoiando aqui e costura. Tem que dar retrocesso, tá? E aí vai costurando. Retrocesso no final. Esse aqui eu corto bem rente. E a gente vai pôr nessa beiradinha aqui também. Dobro ele. Põe o calcador em cima. Se sentir necessidade, usa a chavinha de fenda para ajudar. Para ajudar a segurar tudo, né? Corta aqui bem rente. Vai ficar assim, tá bom? Tem que ter esse acabamentinho, porque agora a gente já tá fazendo um acabamento interno da nossa peça e ela já vai começar a tomar forma. E a hora que a gente fizer a primeira caixinha de leite, vocês já vão ver que ela começa a tomar forma. Então, agora a gente vai colocar a altura na nossa peça, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um cantinho, ó, vamos abrir. A gente vai abrir o nosso tecido, tá vendo? O que a gente tem que fazer é juntar, como se a gente estivesse fazendo aquela necessaire arredondada. A gente vai juntar. Então, você pega tudo que tá aqui dentro, o tecidinho. Eu indico super que vocês coloquem clips nessa parte, ou prendedor, porque ela tem que ficar bem retinha. Esse é o segredo de um estojo bem retinho, tá vendo? A gente pegou isso tudo aqui e transformou nisso, certo? Caso alguém vá fazer depois,
fique com alguma dúvida, pode, como eu vou deixar o vídeo salvo, pode deixar um comentário no vídeo, tá bom? Que aí eu consigo responder. E às vezes a sua dúvida é a dúvida de todo mundo. A gente vai passar uma costurinha reta nessa caixinha. Já temos a primeira altura do nosso estojo. Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Pega tudo aqui, ó. Aqui tem tecido, manta e o forro. Aí a gente vai juntar assim. O viés que a gente usou de acabamento sempre pra baixo, tá bom? A gente vai clipar tudo. Clipa aqui e passar a costurinha. Se achar que não pegou tudo, depois a gente vai conferir antes de passar o viés, tá bom? Não tem problema. Viés pra baixo. Aqui eu acho que não ficou muito bom. Quando você ficar com dúvida do que né, costurou ou não, é só abrir a peça e aí você vira essa caixinha que você acabou de costurar, você vira, ó. Aí você confere se pegou tudo. O meu costurou tudo, porque se não pegou o tecido de fora e você colocar o viés sem conferir, talvez na hora que você desvirar a peça, você tem que tirar o viés e fazer de novo, tá bom? Vou conferir as duas aqui. Ó, um exemplo que eu dei. Aqui, ó. O meu tecido soltou, tá vendo? Então, eu vou voltar ele pra dentro e costurar ele de novo. E era a parte que eu achei que não tinha. Por isso é bom que a gente confira sempre, né? Eu vou descosturar esse pedacinho aqui pra poder puxar o tecido. Porque se eu passar só uma costurinha, talvez eu dobre meu tecido ao invés de costurar. Aí ele vai ficar mais feio que ele já tava, tá bom? A gente só descostura esse pedacinho aqui. Eu pego ele de novo. Como diz minha mãe, o ruim de fazer a costura boa é quando a gente tem que descosturar. Não é verdade? Você faz a costura tão bem feita, aí tem que descosturar. Mas melhor assim, sinal que não descostura fácil, né? Aí, ó. Vou puxar meu tecidinho, então. Vou puxar esse lambido que não entrou na costura. E vou colocar ele bem certinho aqui. Deixa eu confirmar se é esse mesmo. Vamos ver se agora vai. Então, não se esqueçam de fazer isso, porque você faz só no automático ali, confiando que deu certo, depois que desvira, dá mais trabalho. Eu sou a pessoa que eu odeio refazer. Assim, eu prefiro fazer com calma do que ter que refazer. Então, é melhor a gente fazer devagarzinho, mais certo, né? Porque fazer na correria e ter que refazer. Ó, agora pegou todo o tecidinho. Então, a gente já tem um lado do nosso estojinho, já tem altura, já tá criando forma. A gente vai fazer e terminar as nossas caixinhas de leite, tá? Junta tudo. E nessa hora aqui, já não tem mais costurinha de segurança no tecido. Então, tem que segurar bem ele, tá? Porque a gente cortou a nossa costurinha de segurança, né? Na hora que a gente cortou a caixinha de leite. Aí tem que puxar bem o tecidinho junto. Desce o viés. E coloca um clips. Ó, esse aqui tá querendo entrar. Mas é assim mesmo. Ô, Sil, você tá gostando? Quero saber se você vai fazer depois, hein? Depois você me conta. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar, que eu te ajudo também.
passa, ó, desce o viés e vamos costurar. Vamos confirmar aqui. Tudo costuradinho. Tá vendo? Depois a gente passa só um viezinho e tá pronto, gente. É isso. É um quebra-cabeças, às vezes, né? A gente fala, às vezes a gente olha uma peça pronta, a gente não tem noção de como ela foi feita. Porque é um quebra-cabeças, é uma coisinha que tem que fazer aqui, uma coisinha que tem que fazer lá pra peça ficar bem feitinha, né? Pra ela tomar forma. E às vezes a gente acha que é algo tão difícil e não é. Mas tem que seguir algumas coisas que nem eu falo, né? Pode ficar à vontade, se quiser fazer antes, se quiser fazer depois. Vocês quem mandam. Mas tem coisas que tem sim que seguir, né? O passo a passo. Passa assim. Essa costurinha aqui eu não gostei. Vou passar mais uma. Então ficou muito fora. Essa caixinha de leite também, nesse caso aqui de altura, ela é só fazendo que a gente consegue acostumar com ela, tá bom? Às vezes ela vai ficar menor, às vezes ela vai ficar maior. Não tem problema não, gente. Então, ó, já temos um estojinho formado, né, do lado avesso. Olha que belezinha. O que a gente vai fazer agora, então, passar o nosso viezinho em todos os cantinhos de altura. Vou dobrar, ó, esse é o viés de boneon que eu falei pra vocês, ele já tem um vincozinho. Um vinquinho. E aí, a gente só dobra o vinco e costura em cima. Mas se você estiver usando o outro, tiver com medo de fazer assim, faz uma hora que você já tá acostumado de aplicar viés, tá bom? Abre a abinha, costura, dobra e passa a costura de novo, combinado? Não tem problema nenhum. Esse aqui eu uso, estou usando só para facilitar aqui para nossa aula não ficar muito extensa, mas se você estiver usando o outro, se joga. Ou se for fazer de tecido também, tá? Até se vocês quiserem, depois quem estiver assistindo aqui pode deixar um comentário, eu ensino a fazer o viés de tecido, mas eu não faço enviesado, né? Porque viés a gente fala que é enviesado. Mas o de tecido eu não faço enviesado, não. É um viezinho de acabamento. Até a minha amiga Rose, se estiver assistindo, vai falar que eu perco muito tempo fazendo. Ela veio falando pra eu comprar aquela pecinha que faz viés. Mas eu gosto de fazer o viezinho, principalmente pra área de maternidade. Eu tenho uma verdadeira paixão por fazer meus viés. Quem tá aqui e faz a linha de maternidade vai concordar comigo. Eu gosto de dar trabalho, mas eu gosto muito de fazer o próprio viés. Eu acho que, assim, dá trabalho porque corta, passa, dobra, passa de novo, dobra, passa de novo. Mas eu acho que fica muito mais bonito. Antigamente eu usava o viés pronto. Nossa, o viés que a gente faz de tecidinho, ele fica muito mais bonitinho. Ó, tô só passando aqui. Corta. Esse viés... Ah, então, esse viés aqui, outra coisa, pra quem não estiver usando o viés de boneon. Se você estiver usando o viés tradicional ou de tecido, neste caso aqui, vocês vão fazer uma dobrinha, tá? Pra ele ter um acabamento. Por quê? Esse viés de boneon, eu vou cortar as linhas aqui depois, mas ó, o acabamento dele é no fogo, tá? Como ele é um nylon, pode-se dizer? Acho que é. Mas assim, ele faz acabamento com fogo. Tá vendo? O acabamentinho dele, sem acabamento, ele é assim, ó. Ele fica todo soltando. Com acabamento, ele é assim. Então, se você estiver usando o viés tradicional, você vai fazer o quê? Na hora que estiver costurando, você vai passar, virar uma pontinha pra dentro aqui. E aí, você dobra e passa a costura e vira a pontinha pra dentro, tá bom? Faz esse acabamento, porque o acabamento interno é tão importante quanto o externo,
Seja você fazendo pra você, seja você fazendo pra venda, capricho faz diferença, né? Então, faz caprichadinho. Ó, eu só fiquei nos pontinhos. Gente, tá acabando a nossa peça, foi super rápida hoje. A gente tá com 50 minutos de live. É uma pecinha que eu gosto muito de fazer. Na época que tá chegando a época das aulas. Ele serve pra kit higiene. Por isso que eu falei que ele não é só um estojo. Ele é também uma necessaire box. Que eu considero como P. E pra kit de higiene de escola. Ele cabe super bem aqui a pasta de dente, escova. Cabe até uma toalhinha dobrada. Daquelas toalhinhas menores próprias para a escola. E fica de sugestão, às vezes, talvez você não, o seu trabalho principal, ele não seja a costura, né? Então, assim, tem uma aluna, ai, tô feliz de falar, tem uma aluna, né, da aula ao vivo, que ela já teve a ideia, a costura não é a venda principal dela, mas ela já teve a ideia de fazer a necessaire para acompanhar o trabalho principal dela. Então, assim, eu fiquei muito feliz que aí você consegue enxergar outras possibilidades, né? Então, por mais que você não costure, não seja o seu trabalho principal, você pode sim agregar o seu produto junto com o produto de costura. A mesma coisa esse estojo. Então, você pode super bem agregar a outro trabalho que você faça, né? Deixa eu passar o nosso último viés. Ó, pra quem vai fazer com viés normal, você vai colocar o viés aqui, como se fosse isso, tá? Você dobra a pontinha pra dentro e vira, ó. Tipo isso, tá? E aí passa a costura, a hora que chegar aqui, dobra pra dentro e vira também. É bom pra você, às vezes tem máquina em casa, né? Ou não, alguém tem uma máquina parada aí na família, você já começa a fazer uns presentes pra ir testando. Eu acho sempre que é necessário a gente testar tudo, fazer uma peça piloto. É investimento, não é gasto. Tá tudo nessa vida que você tá começando uma nova profissão. Faz um piloto pra testar, pra colocar, ver onde que tá errando, né? Onde que pode acertar antes de vender. Depois, com o tempo, eu vou dando essas diquinhas aqui no feed, tá bom? Para essa peça, não precisa comprar o tricoline mais caro, mas compre um tricoline 100% algodão também. Vou queimar meu viazinho aqui. Com muito cuidado, porque meu forro é de nylon, senão ele fica todo enrugado. Ah, e teve uma pergunta até da Lígia, a Lígia tá aqui, né? Não sei se ela tá aqui, mas a Lígia deixou uma pergunta no último vídeo nosso, e falando se pode passar o nylon. Não pode, tá bom? Então, se você for passar a sua peça, a hora que a gente desvirar a necessaire, eu indico que vocês tirem o forro pra fora, ó, que é a costura embutida. Tira o forro todo pra fora e passa ela, tá bom? Já essa aqui, como não tem possibilidade de passar o forro, pode colocar na temperatura mais leve, assim. Não precisa colocar no algodão, que o algodão do ferro ali, ele é forte, né? Pode colocar menos e vai passando, põe a mão por dentro e vai passando delicadamente por fora, certo? Agora, ó, vai nascer a nossa pecinha de hoje. Só desvirar tudo aqui. E temos um estojinho, uma necessairezinha box. Vamos arrumar os cantinhos. Aperta bem os cantinhos pra gente ajeitar. Ai. E temos o nosso
estojinho. Ele vai ficar, vou passar as medidas finais pra vocês. Então, como a gente usou uma caixinha de leite de 8, ele ficou com... de 4, perdão. Ele ficou... Oi, comadre, minha amiga comadre. Ele ficou com 8 de altura, tá bom? Aí ele vai ficar com 19 de comprimento, 8 de altura e 6 de largura, certinho? Pra quem for vender, né, e for usar a etiqueta, agora é a hora que eu coloco a minha etiqueta. Eu coloco aqui a etiqueta de Zetex. Se você usa de cetim, de bandeirinha, pode colocar aqui, onde você preferir a costura. Aqui fica legal. Ou se quiser colocar sua etiquetinha aqui, ó. Na hora que a gente estiver encontrando o zíper com o nosso piquezinho, é a hora de colocar a etiqueta de bandeirinha, tá bom? E eu vou colocar a minha etiquetinha de Zetex. Por que que eu deixo pra colocar agora? Porque eu confio mais, assim. Agora eu consigo saber onde que é a melhor posição pra ela. Se eu vou deixar mais aqui, se eu vou deixar mais pra cima. Particularmente eu gosto mais pra cima. Então essa peça eu coloco a etiqueta depois, tá bom? Vamos colocar junto só pra gente finalizar. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários desse GTV que eu vou salvar. Eu uso uma cola pra estabilizar, tá bom? Sempre tire a medida, sempre tira a medida pra colocar a sua etiqueta, pra ela não ficar torta. Hoje em dia eu vou no zoiômetro. Eu dou uma pequena medida com os palmos aqui. Seguro um pouquinho a minha cola, ó. Lígia, é 30 por 30, tá bom? 30 por 30 pra ficar esse estojinho aqui de 19 de comprimento, 6 de largura e 8 de altura. Aí você vai cortar 30 no tecido principal, 30 na manta, pode ser a R1 ou a R2, que você preferir, tá bom? E 30 no forro, seja o nylon ou seja um tricoline mesmo. Certinho? Essa é bem facinha e a caixinha de leite é 4 centímetros. Ó, já estabilizei. Aí agora eu costuro. Só que ela ficou um pouquinho tortinha, então eu desestabilizo e passo a costura da minha etiqueta. Dá mais trabalho assim? Dá. Mas eu prefiro que fique a segurança de ficar retinha, né? E quem tiver sugestão de peça pro Dia dos Pais, já vou anotar a do Eric. Podemos tentar um porta-latinhas térmico. E se vocês tiverem mais sugestões, vocês me falem, né? Que a gente traz aqui pra fazer um especial do Dia dos Pais. Aí talvez eu faça no sintético, porque teve votos pra ensinar em sintético. Mas pode seguir no tecidinho também. Corta a linha bem belezinha da nossa etiqueta. Gente, se a etiqueta não ficou boa, tira, costura de novo. Ó, faz um pontinho bonito na etiqueta. Ó, faz um pontinho bem bonitinho. Não deixa de qualquer jeito não, porque é o seu nome ali, né? Então, olha, vazou. Eu vi aqui, olha, um tecidinho lambido. Vazou um pouquinho. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um piquezinho. Como foi só um pouquinho, eu vou dar 3 pontinhos aqui, em cima do meu viés. Só pra vocês verem. Vou dar mais um pontinho.
E é isso. Eu vou tentar deixar a peça pronta né, da nossa aula durante a semana, tá? Essa semana não deu, mas eu vou deixar uns dias antes pronta, entre terça-feira, que aí quem quiser fazer e que já... Aí, agora sim, ó. Agora ele voltou. Quem quiser fazer a peça no sábado já dá tempo de se programar. Temos um estojinho, sempre antes de entregar, né, a peça, ou quando terminar, dá uma ajustada nela. Aqui em cima, principalmente, porque é um estojinho, então ele tem que dar uma firmada boa. Não acho que precise passar, tá bom? Mas se for do seu gosto, pode passar sim. E temos o nosso estojinho escolar aqui, ó. Vocês gostaram, gente? Fala pra mim. Tirei um print aqui. Então é isso, vocês gostaram dessa pecinha? Tem altura, tem profundidade, tem estampa bonitinha. E é isso, muito obrigada a vocês, viu? Por ficarem comigo nesse sábado. Se você estiver assistindo gravado, pode deixar suas dúvidas aqui no comentário e deixe sua sugestão também de produtos para o Dia dos Pais. Combinado? Muito obrigada a vocês todos que estão por aqui. E eu espero que vocês façam. E qualquer dúvida é só me chamar. Espero muito que vocês façam, que vocês coloquem no portfólio de vocês para vender, tá bom? E é isso. Um beijo, bom final de semana, bom sábado para vocês. Obrigada a vocês que ficaram aqui. Um beijo. E alguém faz um print para mim, por favor? Depois vocês me mandem. Combinado? Aí. Obrigada. Beijo.